situações que precisam ser tomadas ali com relação a isso. Mas passando por cima, entendeu? Já toda a recomendação dos técnicos, né? O presidente do IBAMA, evidentemente a pedido do ministro Salles, liberou para poder fazer os leilões que vão estar acontecendo então amanhã na Agência Nacional do Petróleo. Por isso que eu tenho falado assim, talvez seja um dos mais tristes para nós. Nós temos a perspectiva ainda que de repente isso possa ser derrubado pela importância que tem, pela gravidade que tem da ameaça que você coloca aqui no seu. Então então já está aqui também presente o presidente da Comissão de Meio Ambiente, lá do Rio Grande do Sul, o deputado Rolon, né? Liderança da oposição. E aqui eu quero então agradecer e chamar então, para vir para cá, porque a gente vai passar a palavra, a Tamires Alcântara, que é a criadora da petição. Então hoje eles vão fazer um gesto de entrega aqui de 1 milhão de assinaturas, na verdade 1.100.000, né, assinaturas contra esse leilão desse posto especificamente. O Rafael Sampaio da Change York, a Monique Galvão representando a Associação Rari Brasil, a Camila Valadares da Oceana e o Rafael Giovanelli da WWF. Acho que podíamos fazer assim, fazer o ato de entrega e aí nós vamos revezando aqui para poder fazer uma fala e evidentemente todos os parlamentares, como as pessoas dessa instituição vão colocar mais conteúdo, mais informações do que é que está em jogo nesse leilão. Então, Tamires, podemos fazer aqui até para registro, entregar para a gente. A gente faz uma imagem aqui. Senador Cantará, presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Então, vamos abrir aqui com a Tamires e depois eu vou revezando então, com os parlamentares. Bom dia, gente. Tamires Felipe Alcântara. Eu sou a criadora da petição Diga Não ao Leilão de Petróleo no Parque Marinho de Abrolhos, que está hospedada no site da Change.org. Eu vou tentar ser breve, mas eu preciso fazer alguns agradecimentos, porque eu não cheguei aqui sozinha. Apesar de eu ter criado essa petição, ela não é minha, e sim de todos que assinaram. Eu sou uma porta-voz dessas pessoas. Então eu agradeço a elas pela confiança e por terem feito o abaixo-assinado chegar tão longe. Eu agradeço também a minha família e meus amigos por me darem força desde o primeiro momento. A equipe da Change.org, muito obrigada por abraçar a causa e por trabalhar incansavelmente para que minha mensagem fosse ouvida. Também não posso deixar de agradecer a Conexão Abrolhos, formada pelas ONGs Conservação Internacional, Oceana, RER,
movimento Liga das Mulheres pelos Oceanos. Essa coalizão foi bastante receptiva em apoiar a petição e abriu muitas portas para que esse evento de hoje acontecesse. Finalmente, meu agradecimento ao deputado Newton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e ao deputado Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, por possibilitar a entrega da petição. Também agradeço a presença dos outros parlamentares que estão aqui, o senador Fabiano Contarato, que entrou com uma ação popular contra esse leilão, e ao deputado Alessandro Molon, que tem ajudado muito também nessa causa. Essa entrega era uma das minhas metas quando eu criei o abaixo-assinado, mas a rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo acontece amanhã, e meu objetivo final ainda não foi alcançado, que é conseguir que os blocos de petróleo próximos ao Parque Marinho de Abrolhos sejam definitivamente excluídos do leilão. Atualmente, nós estamos vivendo uma catástrofe ambiental, com danos irreversíveis. Enquanto eu falo aqui, árvores estão virando cinzas, animais estão sendo queimados vivos. Neste momento, as praias do Nordeste estão tomadas por petróleo. Muitos animais já morreram e outros provavelmente ainda vão morrer, sufocados por esse óleo. Liberar a exploração de petróleo em Abrolhos significa apostar vidas, e ninguém tem esse direito. Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos serão prejudicados em caso de derramamento de óleo na região, assim como os animais que vivem ali. A situação dos corais de Abrolhos já é crítica por causa da alta temperatura das águas, resultado do aquecimento global, e por causa do contato com a lama tóxica proveniente do desastre de Mariana. Se houver acidente envolvendo petróleo, a biodiversidade, os povos tradicionais e as pessoas que vivem do turismo na região serão afetadas de forma cruel. O argumento de desenvolvimento econômico não é justificativa aceitável para colocar vidas e a natureza em risco. Ao contrário do que alguns parecem pensar, o meio ambiente não é algo abstrato, desconectado e distante de nós, seres humanos. Nós estamos inseridos nele e não acima dele. Defender a natureza é lutar pelos seres que não têm voz, pelas populações mais vulneráveis. E é também lutar pela nossa sobrevivência e das futuras gerações. Lembrem-se de Mariana e de Brumadinho. Lembrem-se de todos os crimes ambientais que já aconteceram e que estão acontecendo agora. Em vez de rezar por Abrolhos depois, precisamos agir enquanto é tempo. Por isso, mais uma vez eu peço, protejam Abrolhos. Não permitam que esses blocos de petróleo sejam leiloados. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Convido o deputado Molon a falar para a liderança da oposição. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o deputado Newton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, o senador Contarato, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e o nosso deputado Efrei, que é um lutador da causa ambiental também, de todo o país, e militante da luta ambiental também, Frei Anastácio. Eu queria agradecer a Tamires pela iniciativa, dizer que nós recebemos então aqui essas assinaturas, esse mais de 1 milhão de assinaturas, que é um número muito impactante, porque não é fácil recolher 1 milhão de assinaturas. Há muitas petições na internet sobre as mais diversas causas, e muitas delas justas, e que não alcançam nem de longe esse número de assinaturas. E essa quantidade de assinaturas, na velocidade que foi alcançada, é a maior prova de que esse é um tema que toca a sociedade brasileira, e, portanto, é obrigação do Congresso Nacional e do governo federal evitar, antes que ocorra, esse grave crime ambiental, que será a destruição da biodiversidade e dos recifes de Abrolhos, dos corais de Abrolhos e assim por diante. O que é assustador, Tamires, é que o ministro do Meio Ambiente veio a essa casa
na Comissão de Meio Ambiente, numa sessão presidida pelo deputado Rodrigo Agostinho, nós perguntamos a ele se havia orientação para que se autorizasse o leilão de blocos de petróleos e abrolhos. Ele, num primeiro momento, negou, e depois, percebendo que seria flagrado na mentira e que seria responsabilizado por isso, voltou atrás e tentou, de alguma maneira, explicar o inexplicável, que é a decisão do Ministério de fazer esse leilão. Nós estamos avisando aqui, antes que aconteça, está se preparando mais um crime ambiental no Brasil, está se preparando mais uma destruição que depois será lamentada, chorada, e que depois dirão quanto custa essa destruição, qual é o tamanho desse prejuízo. Vamos fazer o máximo, podem ter certeza, vamos falar disso hoje aqui na Câmara, e eu tenho certeza que o senador do Senado também, vamos falar para os nossos colegas dessa entrega, desse milhão de assinaturas, e vamos fazer até o último momento na Justiça. E aqui no Parlamento, no Ministério Público, tudo o que for possível para evitar que esse crime ocorra. Contem conosco, estamos juntos nessa luta, parabéns e muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Molon. Vou chamar o Rafael Sampaio, da Change.org. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma fala bem breve, na verdade. Só queria reforçar de que isso é uma manifestação da sociedade. A Tamiris é uma ativista pela causa do meio ambiente, pela causa dos animais. Ela recebeu o apoio da Conexão Abrolhos, formada por 6 organizações. Eu acho que é muito saudável, muito importante para a democracia que a sociedade seja ouvida, né? Que essa questão de abrolhos seja de fato levada a sério pelo governo federal. A gente, como Change.org, eu sou diretor da Change.org no Brasil, a gente sabe como que a mobilização da sociedade faz a diferença para a mudança social, né? Então, se as pessoas não se mobilizarem, se as pessoas não forem, não só no mundo online, mas no mundo offline, né, na vida real, forem para a Câmara, virem para a Casa do Povo, forem para as ruas e pedirem mudanças, essas coisas não vão acontecer. E acho que é fundamental que o Ministério do Meio Ambiente, que o IBAMA e a ANP se sensibilizem com esse pedido, que a gente da Change.org está apoiando, a gente apoia a Tamiris e apoia a Conexão Abrolhos nessa mobilização. É isso. Obrigado, Rafael. Senador Cantará, presidente da rede, né, presidente da Comissão de Meio Ambiente lá do Senado, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas se transformá-la. É com essa frase que eu quero parabenizar você, porque isso é uma demonstração efetivamente do exercício da cidadania. Nós temos presenciado que, infelizmente, o governo federal ele queria acabar de direito com o Ministério do Meio Ambiente. Não conseguiu, mas ele está acabando, de fato, com o Ministério do Meio Ambiente. Quando ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele acaba com o Departamento de Educação Ambiental, quando ele acaba com o Plano de Combate ao Desmatamento, quando ele enfraquece a participação dos movimentos civis, quando ele criminaliza ONGs, quando nós temos funcionários do IBAMA e ICMBio, que estão órgãos de fiscalização, que estão enfraquecidos, que só 6 unidades da Federação, funcionários, já protocolaram junto ao Ministério Público Federal, uma representação por assédio moral coletivo praticado pelo ministro do Meio Ambiente. Quer dizer, quando nós temos só esse ano 400 autorizações de novos tipos de agrotóxicos que vai impactar na economia, nós temos dados do Sistema Único de Saúde de que pessoas estão morrendo, está tendo aborto, fetos com má formação, tudo pela utilização
de agrotóxicos. Eu fui pessoalmente visitar 7 aldeias indígenas em Mato Grosso do Sul. Eles estão dizimando a população indígena. Eu ouvi do ministro do meio de Minas e Energia que nós temos 800 minas de extração de minério no Brasil e não tem mina segura. Nós já tivemos desastre em Miraí, Cataguases, Mariana, Brumadinho, agora em Barão de Cocais. Essa tragédia anunciada em Abrolhos, eu entrei com uma ação popular, não como senador e nem tampouco como presidente da Comissão do Meio Ambiente, uma ação popular na Justiça Federal. Ontem mesmo eu suscitei um conflito de competência para que o TRF determine um juiz para decidir as medidas cautelares que eu já pedi a exclusão desses lotes do leilão de Abrolhos. Quer dizer, o desmonte está operado. Eles estão querendo autorizar a extração de minério em terra indígena, a extração de petróleo na foz do rio Amazonas. Nós entramos com um pedido de impeachment. Isso é inédito no Brasil. E eu fico feliz que, no que pese a Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento, por entender que não houve caracterização de crime de responsabilidade, mas ela entendeu que a via era adequada. Ou seja, o meio que nós utilizamos é esse. Nós temos que estar aqui vigilante. O Congresso tem que fazer a sua parte, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E a sociedade civil, através de comportamento como da Tamires, isso sim é que nos dá força, motiva a tentar construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e preservar esse direito ao meio ambiente expresso no artigo 225, que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável. Eu costumo dizer que defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. Muito obrigado. Obrigado, senador Barato. Convido a Monique Galvão, representando a Associação RARI Brasil. Bom dia. É com imenso prazer que eu estou aqui, não representando a RARI, mas a Conexão, né, Abrolhos. É uma conexão formada por 6 organizações: WWF, Oceana, SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional e a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Mas eu estou aqui, na verdade, para falar da Tamires, que é uma pessoa que representa o brasileiro da persistência. Ela humildemente falou da conexão, mas a verdade é que ela tentou nos conectar um pouco antes e ela persistiu, e é por conta dela que a gente está aqui hoje e conseguiu mobilizar todo mundo. Ela conseguiu, além de mobilizar como pessoa física, sem estar no meio. Foi impressionante. A gente falou, gente, a gente precisa ouvir essa menina. E ouvir essa menina significa ouvir os brasileiros e ouvir a sociedade civil, e não as organizações não governamentais apenas. Eu quero agradecer os parlamentares por estar aqui abrindo essa agenda e fazendo advocacy pela voz do povo, porque eles estão aqui para isso. Meu muito obrigada. A gente tem que persistir. O trabalho não acaba aqui, é só o começo. Obrigada. Obrigado, aqui também a presença do deputado Sérgio Moura. Quero já, do PT, lá de Tocantins, chamar o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Rodrigo Augusto. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a Tamires pela iniciativa, a Change por dar suporte a iniciativas como essa, cumprimentar o deputado Hilton Tato, que é o nosso coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Fernando Anastácio, o senador Contarato, que tem fazendo um trabalho muito bonito lá na Comissão de Meio Ambiente do Senado, enfim, todos os demais deputados e senadores que aqui estão presentes. Nós fizemos o alerta pessoalmente ao ministro do Meio Ambiente, em audiência pública nessa casa, relacionado à questão de Abrolhos. Abrolhos é um dos locais mais relevantes para a conservação da fauna marinha do mundo. Estamos falando de um arquipélago de apenas 5 ilhas, 4 delas não é permitido sequer a visitação, de tão sensível ao local, apenas uma permite a visitação. Estamos falando de uma área de apenas 50 km², num Brasil que tem quase 9.000 km de costa marinha. Então não faz o mínimo sentido a gente autorizar a exploração do petróleo numa das áreas hoje que é um grande berçário da nossa fauna marinha, local de reprodução da baleia jubarte, local de reprodução de espécies endêmicas daquele local, um dos poucos recifes de corais que a gente tem bem conservado no nosso país, situado no sul da Bahia, norte do Espírito Santo.
Santo, e o governo mesmo assim vem de maneira insistente autorizando leilões naquela área. Nós precisamos tomar as providências, nós precisamos que todos acordem para esse problema. Nós precisamos que o governo federal abra os olhos para Abrolhos. Não dá para a gente aceitar uma situação como essa. Nós teremos o ministro do Meio Ambiente logo em seguida a esse ato, presente na Comissão do Meio Ambiente hoje, na audiência pública. Nós vamos insistir para que esse trecho seja retirado. Nós estamos assistindo o desastre que está sendo o petróleo no Nordeste brasileiro, numa época agora de reprodução de tartarugas marinhas, numa época de reprodução de aves migratórias que visitam aquela região no momento, e nós estamos hoje com 132 praias no Nordeste brasileiro tomadas por óleo que ninguém sabe sequer a origem. A Diretoria de Portos e Costas, a DPC da Marinha, não conseguiu localizar a origem, o IBAMA não conseguiu localizar a origem, para a gente ver como é que a gente monitora o nosso litoral brasileiro. Então é a ausência de Estado, é a ausência de fiscalização. Então nós somos de providências, clamamos ao Ministério Público Federal, clamamos à Justiça Federal, que na ação protocolada pelo senador Contarato, que haja deferimento de medida cautelar, suspendendo o leilão, pelo menos no que diz respeito a esses trechos. A gente sabe de todas as ações de conservação marinha mantidas pela Petrobras e por outras empresas que atuam na nossa costa, mas isso não é garantia nenhuma. É uma área que não tem resiliência nenhuma a um acidente de petróleo. Os desastres serão permanentes. Então, por isso que a gente faz esse apelo, mais uma vez, ao governo federal: abra os olhos. Obrigado, deputado presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara. Camila Valadares, Luciana. Bom dia, obrigada a todos que puderam vir aqui. Esse ato hoje só existe porque a Tamires mobilizou mais de 1 milhão de pessoas para falar sobre uma situação extremamente grave que vai afetar mais de 1.300 espécies, 45 delas em espécies ameaçadas de extinção. São mais de 100 milhões de renda que essa região gera para populações tradicionais que vivem lá. São 20 mil famílias que serão ameaçadas com a destruição desse habitat tão precioso, não só para o Brasil, mas para o mundo. Isso mostra que o governo tem que abrir os olhos e enxergar que mais de 1 milhão de pessoas já estão engajadas. Isso não quer dizer que somos só mais de 1 milhão, somos muito mais. E isso não pode acontecer. Não é possível que nenhum grande investidor com responsabilidade socioambiental seja capaz de se envolver numa espécie de leilão desse tipo. É fundamental que o engajamento do Legislativo tenha sido fantástico, esse apoio do Ministério Público, e não é possível que o governo não vai enxergar que isso é um erro gigantesco para a humanidade. Obrigado, gente. Obrigado, Frei Anastácio, deputado federal do PT, Paraíba. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento o senador aqui presente, os colegas deputados federais, e dizer-lhe que todos nós estamos de parabéns quando uma jovem do Tamires encabeçou uma abaixo-assinado, uma luta, colhendo assinaturas em defesa da Abrolhos. Dizer-lhe que a questão do meio ambiente nesse país, com esse governo que ele está, é caminhar para a morte, caminhar para eliminar o ecossistema. A nossa Paraíba, tomei conhecimento aqui, já estando na semana passada, nós temos a praia de Intermares, em João Pessoa, onde é um nascedouro de tartarugas, e está condenada, no momento, pelo petróleo que foi jogado e que está devastando as praias do Nordeste, consequentemente a praia de Intermares, em João Pessoa. Quero parabenizar o Tamires
pela atitude, por ser um ativista ambientalista que está dando prova, testemunho de que é possível mobilizar as pessoas que defendem o meio ambiente. Portanto, parabenizar a todos nós que aqui estamos neste momento. Não tenho dúvida de que nós seremos multiplicadores de pessoas que vão conosco engrossar a defesa do meio ambiente no Brasil e no Nordeste, quero dizer, aqui em todo o Brasil e em todas as situações em que estiverem sendo destruído o meio ambiente, seja a Amazônia, seja nossos litorais, seja as nossas matas, o meio ambiente como tudo. Então, também, parabéns a você, e nós precisamos de pessoas como você, destemida, que tranquilamente vai enfrentando, através da organização, da teimosia, ação como essa que hoje estamos aqui empreendendo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E agora, o Rafael Giovanelli, do WWF Brasil. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Frente Parlamentar Ambientalista, na pessoa do deputado Nilton, que tem dado um apoio constante à agenda ambiental, a Tamires também pela coragem e pelo belo trabalho que desenvolveu. Queria dizer que a natureza brasileira ela não pode mais sofrer ameaças. Já basta Brumadinho, já basta Mariana, já bastam os incêndios na Amazônia, já bastam essas manchas de óleo que estão no litoral do norte ao nordeste do Brasil. E é disso que se trata. O leilão dos blocos de Camamuamada são uma ameaça política e ambiental para a natureza brasileira. Uma ameaça ambiental, explico primeiro, como já foi dito aqui. Abrolhos é a Amazônia do oceano, é a região de maior biodiversidade do Atlântico Sul. Abrolhos varia de 50 a 95 mil quilômetros quadrados. E o que acontece ali? A vida nasce ali. Peixes nascem ali, caranguejos nascem ali, tartarugas se reproduzem ali, baleias se reproduzem ali. A bancada de Abrolhos protege a costa das ondas, de eventuais tsunamis no caso de mudança climática, protege os mangues que captam carbono para evitar que as mudanças climáticas se agravem. Abrolhos fornece alimento para as reservas extrativistas que estão no litoral da Bahia do Espírito Santo. Eu cito apenas 3, mas são muitas outras. A reserva extrativista de Canavieiras, a reserva extrativista de Corumbau, a reserva extrativista de Caçurubá. São em torno de 60 mil famílias, eu repito, 60 mil famílias que vivem com dignidade, em harmonia com o meio ambiente, que podem ser gravemente prejudicadas na hipótese de vazamento de óleo na região da bacia de Camamuamada. Mas não é só uma ameaça ambiental, é também uma ameaça política, e isso é gravíssimo. E aqui a gente cobra, senhores deputados, que os senhores façam algo a respeito, na função dessa casa de cobrar e fiscalizar o Poder Executivo. E por que eu digo isso? Desde 2003, as próprias normas do governo exigem que as variáveis ambientais sejam consideradas antes que sejam licitados blocos para exploração e produção de petróleo. Em 2012, uma portaria interministerial do Ministério de Energia e do Ministério do Meio Ambiente definiu expressamente que áreas sensíveis precisam de uma avaliação ambiental estratégica prévia para só depois das conclusões desse estudo essas áreas poderem ser leiloadas. E o que os técnicos do IBAMA fizeram? Os técnicos do IBAMA reconheceram a importância da área e exigiram expressamente que houvesse uma avaliação prévia antes de colocar os blocos no leilão, porque se não houver, o acidente pode ser fatal. E o que o governo fez, de forma política, discricionária, desrespeitando as próprias regras que criou para si, passou por cima da opinião técnica do IBAMA e colocou os blocos no leilão. Então, amanhã, senhoras e senhores, esses blocos podem receber ofertas de grandes empresas petroleiras, e aí eu quero ver como é que vai ficar a situação no nosso país. É isso, obrigado. Obrigado, Rafael. Então, deputado Cerimônia, de Tocantins. Quero cumprimentar o senador Comparato, meu amigo, deputado Nilton Tato, da Frente Parlamentar Ambientalista,
deputado baiano, defensor da Bahia, do litoral baiano, Afonso Lourenço, outro deputado da Paraíba, também defensor do meio ambiente do Nordeste brasileiro, dizer a satisfação de estar aqui e parabenizar a Tamires por estar escolhendo as assinaturas, e dizer que é um crime que o governo brasileiro faça com que Abrolhos desapareça. Foi dito aqui por várias autoridades ambientais que essa consequência econômica deste governo quer acabar com o que há de mais lindo e mais rico do litoral brasileiro, que é o caso de Abrolhos. Portanto, como deputado federal, estarei vigilante junto com meus companheiros de bancada para evitar que esse absurdo aconteça. Um abraço a todos. Obrigado, deputado senador. Quero convidar agora a Beth Lima, que é da Associação Nacional dos Servidores do Ambiente, e aqui expressar, pelos parlamentares de toda a frente ambientalista, o nosso apoio, a nossa solidariedade aos técnicos IBAMA e CIMBio, que vem fazendo o papel da ponta, obedecendo a lei, fazendo aquilo que a lei. Esse é mais um caso, né? Sabe disso, é mais um caso onde os técnicos fazem o seu trabalho, fazem as recomendações, e agora a gente tem intervenção política. O ministro do Meio Ambiente, o próprio governo Bolsonaro, a passar por cima das recomendações que vocês vão fazer. Então, por favor, repete. Muito obrigada. Eu só queria dizer que essa questão de Abrolhos, na verdade, ela se soma, né, aos inúmeros ataques que a área ambiental vem sofrendo em todos os seus setores, né? Seja as unidades de conservação, seja a questão da mordaça que vem sendo imposta aos institutos, às autarquias, né, que não podem mais falar diretamente com a sociedade civil, como vinha fazendo já há muito tempo, por uma mordaça imposta aos institutos e também aos servidores, não é? Então, dizer que nós, da Cena Nacional, estamos assim, muito contentes com esse abaixo-assinado e a velocidade com que isso se deu, né? 1 milhão de assinaturas não é uma coisa fácil de se alcançar, e colocar também que essa questão de Abrolhos, ela faz parte, inclusive, das ameaças que sofre o Fernando de Noronha, então, inúmeras outras unidades de conservação que estão sendo atacadas. Noronha, recentemente, foi atacada pelo presidente da Embratur. Os servidores do Fernando de Noronha, né, teve um vídeo em que ele falou coisas horrorosas a respeito dos servidores e que nós vamos responder tecnicamente. E dizer assim, que o princípio, que a principal regra que rege o licenciamento ambiental é o princípio da precaução. E é isso que a gente exercita quando a gente faz os pareceres e se posiciona em relação ao número de evidências que o IBAMA é responsável pelo licenciamento. No caso de Abrolhos, lembrar, aliás, já foi colocado aqui, que houve um parecer técnico dos técnicos responsáveis, de especialistas, de oceanólogos, de geólogos, de pessoas que conhecem profundamente aquela região e a questão do petróleo, e que se manifestou contra esse leilão, não é? Então, finalizar dizendo que a gente entende, sim, que esse 1 milhão de assinaturas se soma às assinaturas dos técnicos da área de petróleo que se manifestaram contra. Então, é um parecer técnico do IBAMA que hoje conta 1 milhão de assinaturas, e nós vamos continuar fazendo essa disputa na área técnica, na área política, e tentando levar à sociedade todo o desmonte que vem acontecendo na área ambiental. Então, muito obrigada. Obrigado, Roberto. Quero convidar agora o deputado Afonso Lourenço, ministro, lá da Bahia, PT da Bahia. E aí é importante a gente ter uma liderança lá da Bahia, está se comprometendo aqui com a gente, e com certeza vocês sabem o debate lá na Bahia, porque tem toda a questão econômica e financeira que pode influenciar o debate na região. E aí eu quero aqui agradecer imensamente a Afonso Lourenço por ter vindo aqui receber. Então, por favor.
Bom dia a todos e todas. Saudar Milton, saudar todos rapidamente para concentrar minha fala no conteúdo. Primeiro, destacar o trabalho que a Frente Parlamentar Ambientalista, Milton Tato, tem feito, agradecer o convite estendido a muitos parlamentares, mas a mim também, para estar aqui presente, eu não podia faltar. Saudar Tamires Alcântara, te parabenizar também pela iniciativa, 1 milhão de assinaturas, a iniciativa da petição. Nós que, à frente, nós parlamentares, as entidades ambientalistas, servidores, parte permanente do governo federal, precisamos do apoio de iniciativas como a sua e espero que elas se renovem e que nós tenhamos apoio para outras lutas também. Quero sugerir, Milton, não vou me estender no tema Abrolhos porque já foi muito tratado, mas é um santuário e essa iniciativa do governo federal é inaceitável. Lembrar aqui como o presidente se reportou a Raoni, como no transcurso do Sínodo Amazônia, o governo leva mais de um mês para diligenciar providências para apurar a origem do petróleo e como foi que esse petróleo chegou às praias do Nordeste. E, portanto, essa petição chama um olhar nacional e internacional para uma agenda inadiável. Eu e Milton estávamos conversando aqui, então agradeço a Milton a oportunidade de sugerir que apresentemos um requerimento de comissão externa para irmos lá, vamos nos organizar para poder promover ainda de um maior número possível de pessoas, inclusive você convidada para nos acompanhar, se possível, vamos ver as condições institucionais disso acontecer, para irmos lá. Quero saudar, estou acompanhando uma grande mobilização de entidades da região e, inclusive, foram citadas as reservas extrativistas. Para concluir minha fala, eu quero chamar a atenção, aproveitar a oportunidade para fazer a denúncia de que na reserva extrativista de Canavieiras houve um licenciamento ambiental de um município para dragagem do manguezal dentro de uma unidade de conservação federal e um rio nacional, um rio pardo. E isso tudo tem a anuência política desse ambiente liderado pelo Executivo Federal. E o Ministério Público está agindo. Nós estivemos na reserva extrativista de Canavieiras, na comunidade de Campinos, para levar o nosso apoio para a resistência dos extrativistas contra a dragagem do manguezal no estuário marinho, que, como foi dito aqui, faz parte desse complexo, digamos assim, desse mosaico de UCs, da qual o Parque Nacional Marinho de Abrolhos faz parte. Então, te sugerir que se debruce sobre esse tema também, e se formos exitosos no propósito de promovermos a comissão externa a Abrolhos, se possível que a gente também se manifeste sobre esse crime ambiental, também ele, como em Abrolhos, cometido por agentes públicos. Reserve-se para sempre todo apoio à reserva extrativista de Canavieiras e, obviamente, em defesa do Parque Nacional de Abrolhos, desse santuário de importância planetária contra esse leilão dos blocos de petróleo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lourenço. Quero aqui, Tamires, agradecer imensamente a iniciativa que fez, de mobilizar toda a comissão de instituições que vem acompanhando esse debate de Abrolhos. Eu mesmo, antes de ser deputado, já tinha participado de atividades de defesa de Abrolhos, porque todos sabem aqui que há muito tempo que vem essa tentativa de colocar em leilão e explorar o petróleo naquela bacia, naquele espaço tão sensível. Então, mas é importante também que todos saibam, tá? A gente tem, nós nos comprometemos a fazer tudo aquilo que está dentro daquilo que é possível fazer aqui, enquanto parlamentar, Nacional de Justiça, fazer esse tipo de evento, cobrar o plenário, fazer
esse tipo de debate sobre a lei de justiça, enfim, aquilo que todos sabem que é possível fazer no parlamento na pressão. Mas é importante que todos saibam também que este campo popular, democrático, que defende os direitos humanos, os direitos sociais, os direitos coletivos e o direito ambiental, é minoria dentro do Congresso Nacional. É minoria. Todos sabem. É só verificar a pauta. Todos sabem que quando tem uma pauta essencialmente ambiental, às vezes é possível mobilizar outros atores. Mas ela não é o suficiente para poder ser vencedora aqui dentro dessa conjuntura. Então quero chamar a atenção aqui o quanto é importante a solidariedade entre as pautas desta agenda que está sendo atacada drasticamente nesse país, nesse momento. A solidariedade com as comunidades, com os povos indígenas, com os sem terra, com os sem teto, é fundamental na luta deles para poder tê-los junto nessas pautas também importantes do ponto de vista ambiental, porque nós estamos discutindo a vida como um todo, para todo tipo de vida, para a vida também no futuro do planeta. E a gente só tem possibilidade de conseguir avançar ou segurar alguma coisa aqui dentro do Congresso Nacional, nessa conjuntura, se a gente tiver a capacidade de fazer isso. Ações articuladas no Parlamento, com as entidades, com os movimentos, com a sociedade civil. Então quero aqui, Davi, em seu nome, agradecer imensamente, porque é este o caminho. É este o caminho. Nós não temos que baixar a cabeça frente aos ataques que estão aqui. Nós estamos do lado certo da história, nós estamos do lado da vida, e aí pode ter certeza que a gente tem que fazer é se juntar mais, e com certeza a gente vai ter vitória de derrotar, passar esse momento que representa o governo Bolsonaro, e simbolicamente está aí a destruição, a possibilidade da destruição do Parque Nacional de Abrolhos. Obrigado a todos os meus amigos. Agradecemos a sua audiência, pedimos que você curta, comente e compartilhe essa transmissão, todos em defesa de Abrolhos e contra o leilão de petróleo que o governo Bolsonaro quer fazer nesse santuário na Bahia. Um bom dia.